Nós vamos adorar o Senhor nessa manhã. E eu convido você a se livrar de tudo que possa tirar a sua atenção agora, tudo que possa te levar para outro lugar, para que a adoração flua da melhor maneira possível. Eu convido você a se colocar em pé, se concentrando agora nesse momento, onde nós vamos adorar aquele que é o Senhor do universo, aquele que é o Rei do universo, aquele que nos remiu, nos constituiu povo e sacerdote real, aquele que nos deu vida através de seu sangue, aquele que nos redimiu, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Amém, igreja? Abre a tua boca nessa manhã, deixa o louvor fluir através do seu coração, para que nessa hora o Senhor se agrade de nós, daquilo que viemos trazer para Ele nesse lugar. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito luz. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim. A terra e o céu, hoje tua glória invade meu ser. Aleluia, 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 Espírito
Sempre que eu ouço uma canção ou louvo, nesses momentos, assim como fizemos agora, eu fico refletindo e pensando um pouco na letra da canção. Nessa música onde o nosso Deus, o Deus de Israel, é exaltado, glorificado, nós manifestamos e cantamos um pedido. Eu e você dizemos para Deus que Ele habite em nós. Na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, Deus manifesta o intento, o desejo dele de habitar comigo e com você. Antes da queda, diz que Deus visitava o jardim do Éden na viração do dia. O pecado surge na história. De modo didático, Deus pede que eles erijam um tabernáculo, um santuário. E o propósito de Deus é bem claro em Êxodo 25:8, para que eu habite no meio de vós. Quando Jesus está aqui em João 14, de 1 a 3, ele diz que volta para que nós possamos habitar com Ele. E a habitação aqui significa relacionamento. Mas para pensar um pouquinho. Será que eu e você, de fato e de verdade, queremos que Jesus Cristo habite em nós? Será que esse pedido de que Deus habite no meu ser e no seu ser não se restringe ao período de 1h30, 2 horas, 3 horas, enquanto estamos aqui? O profeta Sofonias, no capítulo 2, o último profeta pré-exílico babilônico, ele diz no capítulo 2, verso 3: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça e buscai a mansidão. Deus está dizendo por meio do profeta: se relacione comigo, me busque, sirva-me, tenhamos relacionamento, comunhão. Aí no capítulo 3, versículo 12, ele diz: eu deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia no nome do Senhor. Mesmo que muitos não queiram se relacionar comigo, haverá um povo, um remanescente, e esse vai se reunir, ele vai me adorar, ele vai se relacionar comigo. Verso 14: canta, ó filha de Sião, rejubila Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. Deus quer que eu e você tenhamos esse sentimento enquanto estamos na presença dEle, de alegria, de exultação. E no versículo 17 eu finalizo: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Quando Deus se relaciona comigo e com você, quando nós nos relacionamos com Ele, Ele produz em mim e em você renovo que provém dEle, para que nós continuemos caminhando dia após dia. Eu convido você a se ajoelhar, para que possamos clamar ao Senhor, que esse relacionamento seja duradouro e perdure até que Ele volte. Ó Pai que habitas nos céus, nós mais uma vez nos prostramos diante do Senhor, e fazemos isso com contrição e humildade de coração, suplicando ao Senhor que Tu nos ouças, que Tu atenda a nossa oração. Bom Deus e Pai, como lemos em Tua palavra, nós queremos fazer parte, mesmo que seja deste pequeno povo, mas um povo que caminha em humildade e contrição diante do Senhor, que se alegra em se relacionar contigo e que de fato e verdade reconhece que o Senhor quer habitar em nós a cada instante e momento de nossa vida. Bom Deus e Pai, assim como lemos no versículo 17, a nossa oração nesta manhã, neste sábado, é que o Senhor renove o seu amor em nossa vida, e que ao haver essa renovação em nós possamos exultar, cantar de alegria, demonstrando que nós Te amamos também, e porque Te amamos, seguiremos o que o Senhor nos pede. Bom Deus e Pai, continua conosco. Mais uma vez peço, inunda o nosso coração de alegria, a alegria da Tua presença, e que aqui possamos ser renovados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus de Israel, Cristo Jesus, habita em mim, Espírito. Eu gostaria de saber quantos aqui já ouviram falar sobre o Projeto 48. Quero ver as mãos.
Eu acho que é um número bom de pessoas que já ouviu falar, né? Para aqueles que não ouviram falar, Projeto 48 é um projeto que nós estamos fazendo para arrecadar fundos para a construção da nossa nova casa. Para quem não sabe, 48 se dá pelo local, pelo número do local, que é do outro lado da rua que nós estamos. E por isso, nós estamos chamando de Projeto 48. Para vocês saberem, a gente tem um plano bem ousado aí de construção. Nós já compramos o terreno, a casa já é nossa e agora nós temos que correr porque a construção tem que acontecer. Então assim, aqueles que quiserem, que puderem ajudar, nós estamos disponibilizando máquinas lá no fundo. Nós temos 4 pessoas lá, Cris? É isso, Felipe? 4 pessoas lá no fundo que eles vão estar com um colete para que vocês possam procurar, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma indicação, se tiver qualquer ideia, procurem essas pessoas que estão lá na frente, lá na recepção. E a gente está precisando muito da ajuda dos irmãos. E o Felipe vai apresentar um pouquinho agora do plano. Já agradeço a todos vocês que já estão participando. Fiquei surpreso pela quantidade de pessoas que já conhecem o projeto. Eu vou pedir para a equipe técnica ajudar a gente. A gente vai passar um pouco da nossa evolução até aqui. A gente lançou ali no finalzinho de novembro, começo de dezembro, essa proposta, a necessidade que a gente tem de sair aqui desse imóvel. E a gente, nesse período, a gente já alcançou aí 4% da nossa meta. Então, faltam aí 96%, né? A gente está numa caminhada e a gente vai constantemente trazer essa informação aqui para vocês. A gente vai trazer com muita transparência, alguns números mais detalhados. A gente vai fazer uma reunião especial, administrativa, com todos os membros, para que vocês acompanhem. E eu vou pedir para eles passarem o próximo slide ali, onde a gente tem uma evolução mensal, para a gente ver como é que está indo. E olha só, a gente teve pouco mais de 15 dias nesse mês de março e a gente já chegou ali praticamente a 4%. Esse mês foi o que teve a maior representação de doações para essa finalidade, que é para a nossa construção ali, o número 48. Em breve vocês vão ver que não vai ter mais aquela casa, então para aqueles que gostam do antes e depois, aproveitem para registrar esse momento. Passa o próximo também, por favor. E aqui o número de doadores. Então a gente está crescendo, a gente já alcançou aí 92 doadores nesse período. A gente teve aí, nesses primeiros 15 dias, 61 doadores. Então participe, faça o seu plano, ore a Deus para que você participe desse projeto. E o último slide que a gente tem para compartilhar com vocês hoje é um Salmo 48, verso 1, para que você guarde ele no seu coração. Aqui é uma igreja que a gente gosta de louvar, e lá também. Então guarda no seu coração que o Senhor é digno de todo louvor, tá certo? Bem, eu sou 3ª geração de adventistas na minha família. E na minha adolescência, por volta ali dos 18, 19 anos, juventude já, eu me afastei da igreja. Por muitos anos, fiz uma caminhada sozinha, sem pedir os conselhos de Deus, sem perguntar quais eram os planos dele para a minha vida. E por volta de 2019, eu comecei a sentir uma vontade muito grande de voltar para Jesus. Jesus foi tocando meu coração, eu fui consumindo conteúdos, né? Pregações, palavra, de forma online. E ao passar do tempo, aquilo não foi mais me satisfazendo. Eu sentia vontade de fazer parte de uma igreja. Então eu fui para uma igreja, comecei a frequentar de uma outra denominação e fiz todo o estudo bíblico para me batizar também. E no último domingo, que era uma semana antes do batismo, teve uma rodada de perguntas e dúvidas. E eu tinha uma inquietude no meu coração em relação a não ter voltado para onde era o meu berço, para onde eu fui criada. Mas eu deixei aquela inquietação de lado, porque eu estava fazendo, afinal, o meu plano, ainda. De alguma forma, né? Voltando para Jesus, mas ainda não tinha sido tocada. Quando uma moça fez uma pergunta, a última pergunta, o pastor falou, alguém quer fazer uma última pergunta? Ela falou, eu quero. Pastor, e sobre o sábado? E na hora que ela fez aquela pergunta,
meu coração quebrantou. E eu falei, Deus, eu entendi. Meu lugar não é aqui. E eu vim aqui para Nova Semente. Uma vizinha tinha me falado aqui da igreja. Eu entrei por essa porta no sábado de manhã. E quando eu levantei no final do culto e fui sair, eu falei, aqui é meu lugar. Então eu queria terminar lendo um versículo, que eu acho um versículo maravilhoso de Jó, que fala assim: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Isso está em Jó 42:2. Os planos de Deus é que eu estivesse aqui, nessa casa, que eu estivesse aqui no dia de hoje, que eu estivesse envolvida nesse projeto 48. E eu honro a Deus, eu glorifico a Deus e eu louvo a Deus, porque é Ele que conduz a minha vida. Ele é fiel e que a gente possa sempre ter a fidelidade no nosso coração também. Os diáconos vão passar as salvas agora para recolher os dízimos e as ofertas. Você que está nos assistindo pode fazer também a doação através da chave Pix que está aparecendo para você, através do QR Code. E você também pode fazer a doação através da chave que é o nosso e-mail e também enviar o comprovante identificando o que é o dízimo e o que é a oferta. Lembrando que as ofertas destinadas ao projeto 48, que é da nova casa, precisam ser identificadas com centavos, 0,48 centavos. Obrigada. Estou aqui, respondi teu chamado para servir. Usa-me, eu sou teu para fazer o teu querer. Muito tempo escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu para fazer o teu querer.
Querido Deus, receba as nossas ofertas e dízimos, receba a nossa adoração, continue dirigindo a nossa vida e que os seus planos sempre prevaleçam em nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Nosso Deus sempre nos presenteia com muitas bênçãos. Durante a semana, eu tenho certeza que todos aqui receberam uma bênção especial do Senhor. E agora, no final dessa semana, a nossa comunidade recebe bênçãos também. Este é um sábado especial para a juventude da nossa igreja. Em todo o mundo, nós celebramos o Dia Mundial do Jovem Adventista. E a nossa juventude está aí, está uniformizada, está feliz. Nós temos uma igreja com uma juventude vibrante. E essa juventude tem se desenvolvido pela graça de Deus no aprendizado da palavra, na comunhão, no relacionamento e na missão. E como resultado da missão que a nossa juventude tem realizado, nós hoje temos 2 jovens que vão entregar suas vidas a Jesus através do batismo. Eu quero chamar a Suzane e a Daiane aqui à frente. E eu sei que elas são muito conhecidas por aí, pela nossa juventude, porque elas têm histórias maravilhosas. A vida delas são vidas dedicadas ao Senhor Jesus. Cada uma delas carrega uma história ao lado de Jesus, aqui na Nova Semente, especialmente pelo Ministério das Juventudes da Nova Semente, que é o Ministério Nova Essência. E hoje eu vou ter o prazer e a honra de vivenciar esse momento de batismo. Eu sei que elas convidaram muitas pessoas. E eu sei que temos aí vários jovens que gostariam também de vir à frente. Mas, como o espaço não é muito grande, eu vou convidar nos momentos apropriados que os familiares e amigos mais próximos venham aqui à frente assistir de pertinho, tá bom? Vamos começar? Dai, eu vou começar contigo. A Daiane é uma jovem que ama muito o Evangelho. Ela chegou aqui à nossa igreja e a primeira vez que ela entrou na classe, ela estava procurando um espaço. Estava procurando se encontrar. E Deus usou pessoas que oferecessem a ela o acolhimento necessário. Desde então, a Daiane tem sido uma menina dedicada a aprender e aprofundar o seu conhecimento a respeito de Jesus. Ela participou da nossa classe bíblica oficial, Começos, que ocorre todo sábado às 13h30, e você é convidado a participar dela. Ela participou de uma classe bíblica online que a gente faz juntos aí toda terça-feira. E ela também participou, e aqui com um poder muito especial, de vários momentos junto à juventude da nossa igreja, uma classe bíblica especial. E Deus tem usado todo esse movimento de estudo da Bíblia para transformar o coração da Daiane. E hoje ela está aqui, pela graça de Deus. E eu tenho uma sensação muito interessante, tanto em relação a Daiane quanto em relação a Suzane. O coração dela está tão entregue a Jesus, que a emoção que se percebe por essa entrega, ela exala, dá para ver. E isso é extraordinário. É o poder de Deus atuando na vida de uma filha amada. Por essa razão, Daiane, já que, como nós conversamos, é uma decisão do teu coração, é uma decisão pessoal, racional, uma decisão que já existe há algum tempo, mas se confirma nesse momento, já que você ama Jesus, quer viver por Ele, quer viver com a comunidade dEle, já que você quer ser uma missionária nesse mundo através do Evangelho de Cristo, e os seus pecados foram, são e sempre serão perdoados em nome de Cristo Jesus. Como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu ver isso. Se quiser ficar aqui no cantinho para acompanhar. Deus é bom, louvado seja o nome do Senhor. A Daiane é uma demonstração de que a graça é poderosa. Mas a gente tem a Suzane também, né, Suzane? Vem aqui mais pertinho. A Suzane, ela é um caso um pouco diferente. Ela já conhece o Evangelho há algum tempo também, mas
ela está retornando para os caminhos de Deus, para os caminhos como ela conheceu desde pequena. E Deus foi muito bondoso, porque ao chegar à nossa igreja, ela também foi acolhida, foi amada, e especialmente por um ministério que nós temos na Nova Essência, na nossa classe de juventudes, que é o Ministério do Discipulado Jovem, de aprendizado bíblico, que tem trabalhado temas importantes, como inclusive o Apocalipse, e ela é um dos frutos deste ministério. A Paulinha, que lidera esse ministério, aqui está. E nós estamos agradecidos a Deus. Nós estamos agradecidos porque a Suzane, ela também alimenta um sentimento por Cristo, um amor pelo Evangelho, um amor pelas pessoas que dá para ver, que dá para perceber. Por isso, o batismo dela é uma demonstração de algo que todo mundo já sabe. Ela vive a vida dela para Jesus Cristo, e isso é inegável. Por essa razão, Suzane, louvado seja Deus pela tua vida, para que você demonstre publicamente o teu amor por Cristo, para que você seja perdoada de todos os seus pecados, tudo que já aconteceu na sua vida seja deixado para trás, e para que você comece uma nova jornada com Jesus, crescendo, se desenvolvendo na graça, para que você seja usada pelo Espírito Santo de Deus. Como ministro do Evangelho, eu tenho a honra de te batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe. Essas duas jovens, elas estão aqui hoje se entregando a Jesus, mas elas também são hoje um símbolo, um sinal da salvação para todos nós. Aqui em nosso meio, com certeza, existem algumas pessoas que também precisam tomar uma decisão. Uma decisão de sair do banho-maria, né? De firmar-se ao lado de Cristo. Eu sei que tem gente aqui que já ama Jesus, já ama o Evangelho, ama a igreja, que é a família de Deus, mas ainda precisa tomar uma decisão de demonstrar isso publicamente. Hoje pode ser o dia da tua decisão. Para alguns, ainda faltará estudar um pouco a Bíblia, conhecer um pouquinho mais da palavra, porque essa é uma decisão racional que é tomada depois de ter um conhecimento básico daquilo que representa o batismo, daquilo que representa unir-se a Cristo. Mas para outros, cuja Bíblia já está clara, já está devidamente estudada, basta apenas tomar a decisão e vir entregar-se a Jesus através das águas do batismo. Eu quero fazer uma oração por vocês. Uma oração para aqueles que ainda precisam tomar a sua decisão. Porque esse é o convite de Cristo, que é feito cada vez que alguém é batizado. Você pode fechar os seus olhos e me acompanhar em oração? Deus querido, louvado seja o teu nome, porque o milagre da graça se manifestou mais uma vez. Duas vidas transformadas se entregam a Jesus através das águas do batismo. Morrem para o pecado, nascem para o reino de Deus. Morrem para uma vida distante de Cristo, mas nascem para uma vida onde Cristo é o centro, é a essência. E louvado seja o teu nome, porque isso acontece na vida de duas jovens. Na época mais bela da vida, eles decidem viver ao lado de Jesus e tomam a melhor decisão. De agora em diante, oficialmente, elas são luzes para este mundo. E elas carregam a responsabilidade de serem testemunhas de Cristo Jesus. É verdade que elas já tiveram um encontro com Jesus. Dá para perceber que elas andam conversando com Jesus todo dia. Louvado seja o teu nome por isso, Pai. É verdade que alguns também precisam tomar a mesma decisão. E por que não hoje? Porque essa decisão não pode ser tomada agora. Que o Senhor então impressione os corações, ilumine as mentes, traga amor e convicção à vida de todos nós, para que as decisões sejam tomadas ao lado de Jesus. É o que nós oramos e pedimos em nome dele. Amém, Senhor Deus. Amém. Deus abençoe.
Mais uma vez eu convido vocês a se colocar em pé, nós vamos adorar a Deus. Mil vezes eu falhei até que encontrei tua palavra, ó Senhor. E hoje se eu cair, não vou mais me ferir. Tua graça me cobre, Senhor. Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me dar-te de trazer louvores a ti, Senhor. O meu coração coloco em tuas mãos e tudo o que eu sou, com versos de louvor, eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu, do santo dos santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me Majestoso Deus, é desejo meu prosseguir em te buscar, sempre me dar-te de trazer louvores a ti, Senhor. Meu coração coloco em tuas mãos e tudo o que eu sou, com vestes de louvor, eu vim, ó Senhor, oferecer o meu melhor no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu, do santo dos santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu, do santo dos santos. Sou só um súdito, mas ouço tua voz me chamar, mas ouço tua voz me no teu altar, na sala do trono, sentado à mesa, contemplando tua beleza, além do véu, no santo dos santos. Sou só um súdito,
vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, Deus querido, nós alimentamos em nosso coração o sonho de em breve ver-te, Pai. Louvado seja o teu nome pelas promessas que trazem esperança ao nosso coração. Promessas do encontro com o nosso Senhor e Salvador. Como poderíamos sonhar outra coisa, Senhor? É o sonho que move a nossa vida, te encontrar. É bem verdade que na jornada dessa vida, nesta terra, nós temos uma missão a ser cumprida. E jamais nós nos isentaríamos dessa missão em prol desse sonho. Contudo, quem nos move em nossa missão é o sonho de ver-te voltar. Que o Senhor alimente em nosso coração esse desejo. Que nossas vidas sejam constantemente motivadas e mobilizadas a irem na direção do nosso Senhor e Salvador. É o que nós oramos hoje, sabendo que estudaremos a Tua Palavra, e em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito bem, você sabe que hoje é o Dia Mundial do Jovem Adventista, e nós estamos agradecidos a Deus, porque nesta comunidade que existe com o propósito de viver uma experiência real e transformadora com Deus, essa comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos uma juventude vibrante, uma juventude feliz. Louvado seja Deus por isso. Vejam, nós temos 2 recadinhos importantes. Primeiro, o Viva, que é o nosso principal programa, desde a história inicial da Nova Semente, já voltou. Será às 18 horas todos os sábados. E se você não pôde estar no último Viva, você precisa estar neste. Neste sábado, especialmente, nós teremos um convidado especial, que será o doutor Alberto Neri. Ele foi pastor, mas nesse momento é um psicólogo, professor de psicologia, e ele trabalha muito forte com uma das vertentes da psicologia chamada logoterapia, que é uma vertente que trabalha muito o propósito da vida e aspectos de espiritualidade envolvendo esse propósito. Então você é convidadíssimo, um tema interessantíssimo. Você tem que estar conosco aqui às 18 horas. Um outro recado importante,
que é importante você lembrar é que a gente chega nesse momento, a gente já tem fila ali e nós precisamos que todos consigam se acomodar. Se você estiver ocupando um lugar aí, por gentileza, seja gentil e ceda aos nossos diáconos para que a gente consiga fazer com que o máximo de pessoas possível possa assistir ao nosso momento de adoração. Quando nós cantamos a música Maranata, eu não sei se você já foi atrás de descobrir o que significa essa palavra. Todos os anos, quando nós chegamos no Dia Mundial do Jovem Adventista, nós temos uma temática. E a temática do Ministério Jovem neste ano é Maranata, envolve a volta de Jesus. A palavra Maranata é uma palavra aramaica, que significa vem, Senhor. E nós consideramos que a volta de Jesus é o propósito final da nossa existência. Nós vivemos nossas vidas focados na missão que Ele nos confiou, uma missão que é pautada no amor, na graça, na misericórdia, na justiça. Mas, como um propósito final da nossa vida, está o encontro com o Senhor Jesus. É para isso que vivemos. Mas até lá, nós temos alguns desafios agora, alguns desafios presentes. E eu gosto muito de estudar aspectos da cultura que formam a forma como nós vivemos hoje. Todos nós temos práticas culturais, hábitos sociais que têm uma origem, que têm um fruto, que é fruto de uma raiz que está na nossa história, em algum momento da nossa história. E o tempo em que nós vivemos, denominado por alguns de pós-modernidade, hipermodernidade, pós-pós-modernidade, sociedade líquida, sociedade do espetáculo e vários outros nomes que sociólogos desenvolvem o tempo todo. O tempo em que nós vivemos é um tempo muito sensível. E nós vivemos dentro dele, portanto, às vezes é perigoso nós não fazermos reflexões relevantes a respeito do tempo em que vivemos. Mas nossa vida hoje é influenciada por 3 grandes fenômenos do nosso passado recente que precisam ser lembrados de tempo em tempo. 3 grandes revoluções que mudaram definitivamente a forma como vivemos as nossas vidas, a forma como nos portamos neste mundo. A primeira grande revolução que quero citar, que ocorre no século XVIII, é a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é a troca da manufatura artesanal para a manufatura mecânica. Se substitui as ferramentas, um artesão que ia lá, fazia todo o processo de fabricação de algo, ele comprava o material, trabalhava com a matéria-prima, ele desenvolvia, e aí depois de desenvolver, ele também vendia o material que ele desenvolvia. Isso fazia com que os custos fossem mais altos, e, portanto, o ato de girar a economia era mais lento. Cada pessoa produzia os seus próprios produtos. Com a vinda da Revolução Industrial na Inglaterra, por toda a Europa e depois por todo o mundo, nós passamos às máquinas. E mais do que isso, passamos para a esteira de produção. As coisas são produzidas rápidas. Não é uma pessoa só que faz todos os processos. Cada pessoa faz uma partezinha do processo. E com isso, os produtos começaram a ficar mais baratos, mais acessíveis. Especialmente com a invenção da máquina a vapor, a Revolução Industrial ganhou força, um poder inimaginável. E é inegável. Apesar de pontos a serem criticados por todos nós, a Revolução Industrial trouxe um aumento da riqueza à humanidade, uma diminuição da pobreza. Se você depois estudar um pouquinho o gráfico de Madison, você verá que houve um aumento do PIB per capita por pessoa. Ou seja, a humanidade como um todo ficou menos miserável. E isso é bem fácil, porque hoje eu e você, mesmo não sendo alguns de nós muito ricos, eu não sou com certeza, mas nós temos uma vida mais confortável que alguns faraós, que alguns césares. Nós vivemos com uma vida muito melhor do que eles. Só o ventilador que você deve ter na tua casa é algo muito melhor do que qualquer um que abanou um faraó do passado, ok? Então pense comigo, a Revolução Industrial mudou completamente a forma como a humanidade vive.
Concordando ou não, criticando ou não, o fato é que a Revolução Industrial fez com que o mundo nunca mais fosse o mesmo. A segunda revolução que impactou a humanidade foi a Revolução Sexual, no século XX, especialmente na década de 60. A Revolução Sexual ela é conhecida pelo desapego às normas tradicionais da sexualidade humana. Tudo mudou. E o grande fator catalisador dessa revolução foi o método anticoncepcional, ok? Isso ajudou muito. Por quê? Porque agora o sexo poderia ocorrer sem necessariamente ter o propósito de procriação ou o risco da procriação. E isso fez com que o controle de natalidade fosse uma realidade. As pessoas podem controlar a natalidade e, portanto, isso favorece, em vários aspectos, um desenvolvimento de uma sociedade. Especialmente as mulheres, agora poderiam sair para compor o mercado de trabalho. Elas podem escolher, vocês podem escolher quando desejam ter filhos ou não, por conta dos métodos de contracepção. As mulheres também foram profundamente impactadas por isso, porque agora têm acesso à educação, têm voz, têm voto na sociedade, trabalho, reivindicam coisas como salários iguais. E, inegavelmente, esses pontos que citei são bênçãos. São bênçãos. Seja como for, apesar das críticas inúmeras, não podemos negar. A revolução sexual mudou o mundo para sempre. Nunca mais o mundo será como ele era antes disso. A terceira importante revolução que a humanidade passou foi a revolução digital. Até então, a gente tinha acesso à informação por métodos muito analógicos, mas agora o acesso à informação é por métodos digitais. Muito conhecimento, uma quantidade enorme de conhecimento está à nossa disposição, e a maior parte dele está à nossa disposição de graça. Nós temos acesso a muito conhecimento. Em qualquer idioma, em qualquer língua, nós podemos acessar conhecimento. As redes sociais diminuíram o espaço de comunicação entre as pessoas. E é bastante fácil hoje conversar com uma pessoa que está do outro lado do planeta em tempo real. Nós poderíamos convidá-los para participar do momento do culto aqui conosco. E seria completamente possível. O fato é que o mundo se tornou uma grande aldeia, onde todos podem ter acesso à cultura de todos. Uma globalização sem precedentes. Muitas facilidades foram adquiridas. Nós não passaríamos por uma pandemia sem a internet hoje. A forma como a internet nos ajudou no processo de passar pela pandemia, ou nos atrapalhou no caso de alguns, é óbvio, é considerável. A comunicação, a possibilidade de dialogar, e para alguns, inclusive, que nos acompanham, a possibilidade de acompanhar o momento de adoração de onde quer que você esteja. Ou seja, é possível que você fique doente, não possa estar presencialmente à igreja, e mesmo assim, participar do momento de adoração. Tudo isso por conta da revolução digital. Seja como for, depois da revolução digital, o mundo nunca mais foi o mesmo. Como tudo na vida, nós temos sempre bônus e ônus, bênçãos e maldições, coisas boas e coisas ruins. E como efeito colateral das 3 revoluções que formam a nossa cultura, surgiram as 3 doenças sociais que nos afligem até o dia de hoje. A primeira doença social, ela nasce como fruto da Revolução Industrial. É o materialismo. Com o aumento da produtividade, é necessário que haja o aumento do consumo. O marketing e a propaganda se responsabilizam por isso. E, portanto, hoje nós compramos muito mais do que toda a humanidade antes de nós comprava. No passado, ou antes da Revolução Industrial, não se concebia comprar algo que eu não preciso, algo que não é estritamente essencial para a minha vida. Mas a gente faz isso hoje? Certeza.
Esses dias eu resolvi fazer uma reforma minimalista na minha casa. Dei uma olhada ao redor, tinha coisa demais. Olha que eu não tenho muita coisa. O pastor vive mudando, e em cada mudança é uma oportunidade de jogar um monte de coisas fora. Só que eu e minha esposa paramos, olhamos, e a gente foi descobrindo um monte de coisa. E a gente se fazia a pergunta, bem, se eu fosse comprar novamente esse item hoje, será que eu compraria? E a gente jogou tanta coisa interessante com valor fora, vendemos, doamos, porque a gente compra coisas que são movidas por emoção, e na maior parte das vezes nós não usamos. É por isso que há uma vertente muito popular hoje em dia do minimalismo, que é viver com menos, na ideia de não se permitir ser dominado por este senso de consumo, de materialismo. O fato é que o materialismo, ele começou a mudar e subverter a ordem das prioridades em nossa mente. As coisas se tornaram inestimáveis, enquanto as pessoas se tornaram descartáveis. Isso quando nós não começamos a tratar as pessoas como coisas, e a tratar as coisas como pessoas. O materialismo, ele mudou a nossa visão sobre a existência. E quase tudo que nós fazemos hoje, ou a nossa visão a respeito de quase tudo que vivemos, passou a ser a partir desta ótica. Estamos aprisionados na concha das coisas, na concha do ter e do possuir. O materialismo, para emprestar uma frase, fazer uma breve alteração na frase do filósofo, se tornou o ópio dos povos. A gente analisa a sociedade hoje a partir daqueles que têm e possuem e daqueles que não têm e, portanto, não possuem. Materialismo é uma das doenças sociais que vivemos hoje. Uma outra doença, que é fruto também de uma revolução, é o sensualismo. Com a revolução sexual, que trouxe algumas bênçãos, é verdade, nós também tivemos uma overdose de imoralidade. Já que o sexo é sem compromisso, nós tivemos um disparo nas DSTs, gravidez indesejadas, um monte de lares que são criados de forma disfuncional, já começam de forma disfuncional. Um relacionamento do acaso. Algumas pessoas se mostram para ter a atenção e outras pessoas se escondem para ter prazer. O sensualismo tornou a pornografia comum. Você pode vê-la nas artes, com muita frequência. Quase nenhum filme que nós assistimos hoje não tem uma cena de sexo. O marketing usa profundamente esta doença social a seu favor. E o corpo da mulher virou moeda de troca, dinheiro. A nudez hoje ajuda a mover a economia mundial. É que a gente não vive falando sobre isso. Mas a pornografia é um mercado extremamente próspero, se é que dá para dizer assim. O pior de tudo é que quando se une materialismo e sensualismo, nós temos o prato feito para maldição humana. Por quê? Porque aqueles que sonhavam com a liberdade em sua sexualidade se tornam escravos da cultura. Uma cultura que usa especialmente as mulheres como objetos. São descartáveis. Crescimento de famílias onde eu não vou chamar de pais, eu vou chamar de pessoas genitoras, onde genitores somem e não fazem seu papel, sua responsabilidade cresceu consideravelmente. Casamentos líquidos, né? Nas dificuldades, abandonam o lar. Querem viver para conquistar prazer. E você sabe, todos sabem, eu não preciso nem citar dados aqui, as consequências de crescer num lar onde não há respeito, não há compromisso, não há amor, onde falta a figura materna e paterna de forma funcional e respeitosa. Todos sabem as consequências. Algumas pesquisas chegam a indicar que há uma relação direta.
ao fato de ser reincidente no crime, entrar para o crime, ser reincidente no crime, com o fato de não ter figura paterna na vida. O fato é que o sensualismo trouxe escravidão para a sociedade em que vivemos e nos transformou em indivíduos que não conseguem manter relacionamentos sólidos por muito tempo. A busca final da vida se tornou o prazer. O hedonismo ganhou novas caras e vivemos hoje afetados profundamente por esta relação de prazer e possuir, materialismo. Por causa do mundo digital, a beleza irreal começou a atormentar especialmente as mulheres. São as principais que vão às mesas de cirurgia plástica. Uma beleza irreal conseguida na mesa de cirurgia plástica, no Photoshop, começa a te atormentar todos os dias. E a beleza real, que é essa que existe, que é essa que é gerada por uma vida normal, ela começou a ser indesejável. O fato é que o materialismo e o sensualismo mudaram definitivamente a forma como as pessoas vivem em nosso mundo. Por fim, e não menos importante, a terceira doença social, que é fruto da revolução digital, é o superficialismo. O superficialismo é uma doença porque envolve indivíduos que vivem através ou por causa das formas e não mais dos conteúdos. Hoje é mais importante parecer do que ser. É mais importante ter uma forma do que realmente ter conteúdo, ter valor intrínseco. E por essa razão, não é incomum sabermos de tudo um pouco, mas não sabermos muito de nada. É verdade. Nós temos mais acesso à informação do que Platão, Sócrates e Aristóteles tinham em seu tempo. Eu já li mais páginas do que eles dois juntos, com certeza. Eu tenho acesso a muito mais conteúdo do que eles tinham. Contudo, ainda a gente tem que ficar explicando para algumas pessoas que a Terra não é plana, que desodorante não engorda e que alface não atrapalha na libido. A gente tem acesso à informação, mas a gente ainda vive com dietas do limão, tomando remédios desnecessários, sabendo que deveria ter consultado o médico antes. Vejam, vivemos numa sociedade de influencers, uma sociedade de fake news, de mentiras descaradas. Vivemos numa sociedade de haters, indivíduos que não tinham a capacidade, a condição de falar na cara, de frente para frente, fala através ou atrás de um computador. Este é um quadro triste do mundo em que vivemos, isso é verdade. Mas a palavra de Deus já sabia que a gente teria esses problemas. E a orientação sobre como o cristão deveria se comportar nessas situações, ela já está prevista desde muito tempo. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, em Romanos, capítulo 12. Uma das principais cartas de Paulo, endereçada à igreja que estava localizada no lugar mais importante do mundo de sua época, Roma, a capital do mundo, a capital do império. E em Romanos 12, verso 1 e 2, nós temos a orientação bíblica referente à forma como nós nos relacionamos com a cultura em que vivemos. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, Romanos 12, 1, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto, esses dois versos, tem tantas camadas que nós poderíamos desenvolver. É um texto interessantíssimo, interessantíssimo. Paulo começa rogando, fazendo um pedido, quase que insistindo aos cristãos: eu rogo a vocês,
Rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo. É um processo de entrega do próprio corpo. É um processo de entrega completa. E esse sacrifício é vivo, santo e agradável, destinado a Deus. E esse sacrifício é o vosso culto racional. O vosso culto que faz sentido, que tem lógica. Quando eu leio esse texto, eu me lembro que ele está na introdução de uma nova seção dentro do livro de Romanos. Há pouco tempo, no livro de Romanos, Paulo tinha argumentado sobre essa questão da entrega. E ele fala de um perigo de se entregar não a Deus, mas se entregar ao pecado. E isso está no capítulo 6. Então, se você puder voltar um pouquinho ao capítulo 6 de Romanos, nós vemos Paulo muito preocupado com essa entrega disfuncional. Capítulo 6, verso 12 a 14, diz assim: não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Verso 13: não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir o pecado, mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. O pecado não é mais o seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, que é uma forma dele dizer vivem acusados pela lei, mas sob a graça de Deus. Vejam, é possível tomar a decisão de entregar nossos corpos ao pecado. É possível. De entregar os nossos corpos, a nossa vida, nossa existência, ao que é mal. Isso é possível. E não só é possível, quanto este é o perigo da nossa vida, que é nos entregarmos àquilo que é mal, àquilo que é pecaminoso. E Paulo tem um problema, e ele fala: olha, amigos, não deixem o pecado reinar sobre vocês. Por quê? Porque a vida de vocês é sagrada. Deus lhes deu moralidade, racionalidade, é o que nos torna humanos. É a doutrina da criação, é o que nos torna humanos. É a capacidade de discernir e escolher entre o bem e o mal. Deus lhes deu essa capacidade. Não entreguem essa capacidade ao mal. Mantenham vocês, o autocontrole, o controle da sua vida. Mantenham o seu autocontrole. Não entreguem ao mal. Pelo contrário, não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir o pecado. Em vez disso, você que tem o controle da sua vida, escolha entregar essa vida a Deus, que é o único que respeita a sua decisão. É por isso que Ele respeita se você disser: Senhor, não quero mais, para mim deu. Ele vai olhar e falar: tudo bem. E como bom cavalheiro que Ele é, Ele vai abrir passagem para que você viva a sua vida do jeito que você quiser. É verdade que tudo que nós façamos tem consequências. Mas Deus é um excelente cavalheiro. Ele não força ninguém. Então, usando esta bênção que Deus te deu, que é o seu poder de escolha, tome boas decisões. Vocês estavam mortos pelo pecado, mas já que nasceram em Cristo, receberam vida em Cristo, vocês podem oferecer, finalzinho do verso 13, o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo, para a glória de Deus. Por quê? Porque o pecado não é mais o seu Senhor. Não é o pecado que dirige a tua vida, não é mais o pecado. É Cristo Jesus e a sua graça. Quando nós voltamos, portanto, para o capítulo 12 de Romanos, e nós retornamos para o verso, Paulo está fazendo novamente o apelo. E o apelo é: entreguem o seu corpo como um sacrifício vivo, um sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vejam, eu gostaria de citar 3 ideias que para mim nesse texto são fundamentais. 3 ideias que nos ensinam profundamente. A primeira delas é a questão da integralidade. Paulo não nos dá espaço para entender que exista algum tipo de dicotomia
entre a mente e o corpo, entre a espiritualidade, a mente e o corpo. Ele não nos dá espaço para isso. Ele deixa claro que entregar-se a Deus envolve não entregar apenas a nossa espiritualidade, mas envolve também entregar o nosso corpo. Essa dicotomia helênica da filosofia grega, ela não é uma realidade na Bíblia. Porque na Bíblia nós somos seres holísticos, integrais, e, portanto, a decisão que tomamos do que fazer com nossa vida impacta em todos os aspectos. Impacta o nosso corpo, impacta a nossa mente, impacta a nossa espiritualidade, nossa moralidade, porque somos seres integrais. Logo, dedicar-se a Deus, dar o seu corpo como sacrifício vivo a Deus, significa dar a totalidade da tua existência, a totalidade de quem eu e você somos. E esse é um ponto interessante. Por quê? Porque esse sacrifício, diferente dos outros sacrifícios da Bíblia, onde o cordeirinho morria, esse é um sacrifício onde não há morte. É um sacrifício vivo. É a dedicação de uma vida a Deus. E mais interessante ainda, é nessa dedicação que nós temos um culto racional. Primeiro eu preciso falar da palavra racional, que é mal utilizada por alguns aí, né? Alguns gostam de usar esse verso para falar assim, olha, tá vendo? O culto racional é aquele culto que não tem emoções. Tem que ser racional. A gente não pode ter nada que nos leve a chorar, nos emocionar, porque o culto tem que ser racional. Eu entendo que a gente, na nossa cultura, fez uma dicotomia entre racionalidade e emoção. Eu entendo. Mas a palavra racional, aqui traduzida, vem de um termo grego que é a palavra logikos, que é de onde vem a palavra lógica na nossa língua. E essa palavra aparece 2 vezes na Bíblia, no Novo Testamento. Uma vez aqui em Romanos e outra vez numa carta de Pedro. E nesses contextos, a palavra lógico significa lógico. Algo que tem algum tipo de pensamento consciente, de cognição consciente, que raciocinou e entendeu por raciocínio o que faz sentido. Então, o oposto, o antônimo da palavra lógico, não é emoção. O antônimo da palavra lógico é ilógico. Aquilo que não faz sentido, aquilo que é irracional, aquilo que não está dentro da cadeia de um pensamento equilibrado, sóbrio e estruturado. Portanto, o que o texto está dizendo é que a entrega da totalidade da tua existência a Deus é um culto que faz sentido, como oposição a um culto que não faz sentido. Então, aqueles que defendem que o culto deveria ser apenas cognitivo e não tivesse emoção, estão fazendo exatamente o oposto do que o texto diz. Estão entregando a Deus apenas uma parte da existência e não a totalidade da existência. E a totalidade da existência envolve suas emoções. Dá para tirar as emoções? Para vir aqui, adora a Deus. Depois, quando eu sair, eu pego as emoções para eu viver lá fora, para buzinar no trânsito com alguém que fechou meu carro, para poder dar um beijo no meu filho. Dá para fazer isso? Não. Então, quando nós viemos adorar a Deus, viemos com a totalidade de quem somos e entregamos a Deus toda a nossa cognição, todo o nosso pensamento e todas as nossas emoções. E isso é lógico, isso é racional, e isso faz sentido, é isso que Deus espera de nós. Portanto, quando nós pensamos no culto que faz sentido a Deus, nós pensamos no culto que é uma entrega completa. Isso quer dizer que viver uma vida sem entrega completa é uma adoração que não faz sentido. É ilógica. É ilógica. Então, a primeira lição que nós entendemos é que nós precisamos ter uma entrega completa a Deus. A segunda ideia, que aqui é fundamental, é a ideia do viver-morrer. Porque já que o sacrifício que nós fazemos é um sacrifício vivo, e nós estamos vivos, nós precisamos mudar um pensamento que nós costumamos carregar. Porque nós até podemos dizer que nós morreríamos por Cristo, morreríamos pelos nossos filhos, morreríamos pelo nosso cônjuge. Mas morrer por algo é relativamente fácil. É um evento, né? Acontece uma vez só e acabou.
Sabe o que é difícil? É viver por algo. Difícil é saber que os meus filhos precisam mais do meu tempo e eu escolher deixar um pouco do meu trabalho para sentar no chão e brincar com os meus filhos. Isso é difícil. Difícil é meu cônjuge falar que eu preciso melhorar minha comunicação e eu escolher abrir mão do meu senso de sempre ter razão para tentar encontrar conexão. Isso é difícil. Difícil é Cristo Jesus dizer que nós precisamos tirar o egoísmo do nosso coração e vivermos uma vida mais abnegada e altruísta. E eu escolher, quando sair daqui, porque aqui é fácil, mas quando sair daqui, ser de fato uma pessoa altruísta com aqueles que estão ao meu redor. Isso é difícil. Mas é exatamente isso que a Bíblia espera de nós. Um sacrifício de vida. A vida inteira dedicada a Deus. É por isso que Jesus fala sobre o novo nascimento. É por isso que Paulo fala de não sou mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Porque agora há um indivíduo que entregou a totalidade da tua existência a Deus. Me tornei uma nova pessoa. Me tornei uma nova essência. Mas, para concluir esse raciocínio, no verso 2, Paulo deixa claro que nós precisamos tomar um cuidado. Não deveríamos nos conformar com este século. A palavra século aqui dá a ideia de era, desse tempo, dando um sentido de estarmos falando sobre a cultura do tempo em que vivemos. Nós não deveríamos nos conformar. Nós não deveríamos nos conformar. Só porque é normal e todo mundo faz, não quer dizer que eu aceito automaticamente. Só porque é algo comum, é socialmente aceito, não quer dizer que eu estou conformado com isso. Porque o cristão, ele entende que o evangelho é supracultural, ele avalia a cultura, ele julga a cultura e entende na cultura coisas que estão alinhadas ao evangelho e coisas que não estão. Então ele toma decisões pautadas pela sua crença no evangelho de Cristo. E ele não se conforma de primeira mão com a cultura. Então, se na nossa cultura as coisas valem mais do que pessoas, aquele que segue a Cristo, ele fala, não, eu não me conformo com isso. Eu darei prioridade às pessoas. Se na nossa cultura o corpo não é sagrado, logo ele pode ser dado a qualquer um, apenas na busca do prazer, aquele que é servo de Cristo fala assim, eu não me conformo com isso, meu corpo é sagrado. E eu permito acesso à minha intimidade apenas àqueles que se uniram em aliança eterna comigo. Se na nossa cultura as pessoas são superficiais, vivem suas vidas baseadas em influencers e nas fake news que encontram nas redes, o cristão é aquele que fala, não, eu busco profundidade, sempre. Eu me dedico a ir o mais fundo possível para viver uma vida alinhada com os princípios de Deus. Por isso, já que nós não nos conformamos com este século, nós precisamos de uma transformação na nossa vida, porque nós nascemos neste século, nossa cultura é assim, e portanto nós somos profundamente influenciados por ela todos os dias. Então o que nós precisamos fazer? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Metanoia. E o texto bíblico que melhor fala sobre a renovação da mente é Filipenses capítulo 4, verso 8. Você quer abrir a Bíblia comigo? Filipenses capítulo 4, verso 8. Este é o apelo final do apóstolo Paulo para a nossa reflexão de hoje. Por isso, irmãos, concentrem-se em tudo que é verdadeiro, em tudo que é nobre, em tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Já que nós vivemos neste século, e nós, como seres humanos, temos as avenidas da alma sempre abertas. Nossa visão, nossa audição, nosso tato, paladar, olfato, estão sempre abertas. Nós precisamos tomar conta do que nós permitimos que entre. Do que nós permitimos que influencie a nós, influencie nossa vida.
Não dá para parar de viver nesse mundo. Não dá para ser um eremita, isso nem é bíblico. Mas nós precisamos usar o poder que Deus nos deu de raciocínio e de reflexão e fazer uma gestão daquilo que nós permitimos que tome conta da nossa vida. Eu lembro de um personagem da Bíblia que para mim fez isso de forma perfeita. E ele era jovem, Daniel, um dos meus personagens prediletos. Longe do lar, longe de casa, lá na Babilônia, ele decide manter-se fiel. Ele não se conforma com o novo mundo que ele vive. E ele decide manter-se fiel ao Deus que lhe foi passado pela sua família, pelos seus pais, pelo seu povo. Jovens, nós ainda não estamos em casa. De acordo com Pedro, nós somos estrangeiros nessa terra. Ainda estamos rumo ao nosso lar verdadeiro. Ainda não chegamos lá. Assim como Daniel, nós temos o nosso lar verdadeiro, mas estamos vivendo num mundo comparável à Babilônia. Mas nós não nos conformamos com este século. Não nos conformamos com este mundo. Porque nós sabemos qual é a nossa verdadeira casa. E nós estamos rumo ao verdadeiro lar. É por isso que cantar que nós queremos a volta de Jesus, o Maranata, faz tanto sentido. Porque sabemos que precisamos iluminar o mundo com o Evangelho de Cristo que é latente em nosso coração. E precisamos usar nosso autocontrole para julgarmos, escolhermos, fazermos as coisas com propósito, com consciência. Mas o mais importante é que aqueles que entram em contato conosco percebam que nós estivemos com Jesus, que a gente andou falando com Jesus, porque a nossa vida transparece. Que as pessoas que entraram em contato conosco percebam que há algo de diferente conosco, porque nós não nos conformamos com esse mundo. Nós não aceitamos só porque todo mundo aceita. Nós fazemos o que Deus diz para fazer, porque nada mais óbvio do que seguir a orientação do fabricante no manual do fabricante. Nada mais óbvio. Por essa razão, enquanto ainda estamos indo rumo ao lar, a estrada pode ser penosa e difícil, mas a gente não perde a esperança e nós nos mantemos fiéis àquele que nos faz as promessas. Tem uma música que a nossa juventude ama cantar. E ela é uma música linda, muito legal, extremamente animada. E ela não é do repertório da Nova Semente, mas Daniel Salles e a equipe de louvor tão bondosamente nos presenteará com essa música. Na verdade, presenteará os jovens com essa música. Eu queria convidar você que enquanto nós cantamos, que nós estamos indo para casa, rumo ao nosso verdadeiro lar, o nosso coração também esteja fixado na bendita esperança que nós temos na pessoa de Jesus Cristo. Deus abençoe você. Vamos ficar em pé? A estrada é longa, o sol, a tosse e os perigos muitos são. Mas certo estou que aqui não é o meu lugar. Eu vou àquele lá. Essa tão pequena embarcação, mas vou remando até o porto eu encontrar. Eu vou rumo àquele lá. Os laços nunca murcham e o céu é azul. As ruas são de puro ouro e o mar de cristal.
Querido Deus, nós somos felizes por saber que estamos indo para casa, para o nosso verdadeiro lar. Até chegarmos, somos luzes neste mundo e pedimos que o Senhor nos use para iluminarmos esse mundo com Teu amor, com Tua graça, com a Tua bondade, com a Tua justiça. Te agradecemos pela juventude da Nova Semente. Que esse ministério seja sempre uma nova essência para esse mundo, trazendo aquilo que é de mais precioso, que é o encontro transformador que Jesus nos proporciona. Dê à Tua igreja a certeza constante do Teu amor, da Tua guia e do Teu Santo Espírito. É o que nós oramos e pedimos hoje em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Esta é uma nova semente, todos foram e pela graça de Deus viveram uma experiência real e transformadora com Deus. Que Deus te abençoe.